Aqui está o outro vídeo prometido. Vamos continuar a falar de Binance, mas o que vamos falar é muito bom, que é como comprar e vender criptomoedas na Binance. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai aprender então como negociar, comprar e vender criptomoedas aqui dentro do nosso painel da Binance. Bom, esse processo ele é bem simples, mas eu vou pedir para vocês prestarem atenção, porque para quem está começando pode ser um pouco complicado. Bom, vamos lá pessoal, vocês vão passar o mouse aqui nessa parte superior, tá? Então a gente vai vir aqui em Trade. Lembrando, galera, existem algumas opções, como as que a gente vai usar, tá? Que vai ser a converter, a forma clássica e a forma avançada. Bom, a gente vai primeiro aprender a forma converter, que é a mais simples de realizar trades, tá? Então a gente vai clicar em converter para aprender esta forma primeiro. Bom, se você é novo, tá, no mundo das criptomoedas e você nunca comprou criptomoedas antes, é muito simples a gente estar utilizando o modo converter. Beleza? Então, olha só como funciona. Bom, a gente basicamente tem que escolher a nossa criptomoeda base, né, que a gente vai utilizar, ou uma moeda fiduciária. Então, no caso, depositamos reais. O que a gente faz? A gente procura por BRL, né? Estamos aqui com um exemplo, tá, galera? Depositei 100 reais e eu quero transformar esses meus 100 reais em outra criptomoeda. Então, no caso do próprio Bitcoin, o que eu tenho que fazer? Ó, eu vou selecionar a criptomoeda que eu quero aqui, seja Ethereum, seja BNB, seja BUSD, seja dólar, qualquer uma, ele vai comprar automaticamente no preço da cotação atual dessa criptomoeda. Então a gente pode ver aqui ó, que aparece, eu vou dar um zoom, por favor, insira entre 100 né, e 100 mil reais. Então, muita gente me pergunta, né, nos treinamentos, Lucas, eu tentei comprar na forma de converter, coloquei apenas 50 dólares e não deu certo, né, ou 50 reais, desculpa. Por que não deu certo? Porque a quantidade mínima para usar esse método de converter é 100 reais. Então aqui eu posso colocar a quantia máxima, né? E vou estar comprando Bitcoin de maneira simples e rápida. Bom, apertei, ele vai me mostrar, né, basicamente quanto deu, e eu tenho que apertar rápido, né? Vocês podem ver que aparece 5 segundos, porque senão a cotação do ativo muda, tá? Então eu posso visualizar esse status, já foi comprado e já está na minha carteira, tá? O ativo já está na minha carteira. Então, agora vai carregar aqui o meu histórico e vai aparecer ali, né, essa compra que eu acabei de fazer. Bom, vamos aguardar aqui só para a gente visualizar. Histórico de conversões. Beleza, vamos ver, vamos ver. Um minutinho e já carrega para nós. Pronto, sucesso, tá, pessoal? Então, tá vendo as ordens aqui e já deu tudo certo, já confirmou minha compra aqui. Bom, como é que eu faço agora, né, para comprar outras criptomoedas? Vamos lá para vender nesse formato de converter. É a mesma coisa, tá, pessoal? Então, olha só, vou colocar aqui D, Bitcoin, por exemplo, e a gente vai tentar comprar os reais novamente. Lembrando que às vezes pode não dar, porque cada criptomoeda tem uma quantidade mínima, né, que a gente pode usar esse método de conversão, né, de converter. Então, ó, vou colocar BRL novamente e agora eu vou vender esses Bitcoins que eu comprei. Então, olha só, BRL e aqui Bitcoin. Agora eu inverto, né? Eu vou fazer o contrário. Então, coloquei minha quantidade de Bitcoins, vou pré-visualizar minha conversão. Ó, 103, basicamente quase a mesma coisa do que eu paguei, né? Eu não lembro exatamente quanto que eu paguei. E eu posso visualizar o status aqui, mas a gente já sabe que deu certo porque apareceu o sucesso, tá? Lucas, como é que eu vejo esse ativo na minha carteira, né? Tanto se eu comprei uma criptomoeda. Apertando aqui em carteira, em Fiat Spot vai aparecer, tá? Vai aparecer todos os ativos e também a quantidade que você tem de moeda fiduciária, como real, tá? Ou outra moeda fiduciária, seja dólar ou seja euro, tá? Então eu vou clicar aqui para não aparecer, tá, as minhas quantidades. Bom, vamos para o segundo método, tá? Pessoal, que é o método do trade clássico, que vai ser a forma que eu aconselho que vocês utilizem, tá? Então essa forma converter é mais para quando você quer trocar, por exemplo, o BRL por uma stablecoin, né? Que é basicamente uma moeda atrelada aí a outra, né? Então a gente usa bastante stablecoins atreladas ao dólar. Eu expliquei isso no módulo passado, né, de introdução às criptomoedas. Então se você não sabe o que é uma stablecoin, volte na aula anterior de o que são stablecoins. Bom, galera, esse é o painel que a gente vai mais utilizar. A primeira coisa, antes de aprender a comprar, a gente tem que entender o que é todo esse painel. Então, basicamente, galera, vou dar um zoom aqui no canto esquerdo superior, aparece o ativo que estamos negociando.
tá? Então pode ser, nesse caso ele já vem para o padrão sempre, o Bitcoin, o USDT, e vamos fazer um tour já pelo que está apontando para nós. Aqui ele nos aponta a cotação atual, né, do Bitcoin em dólar, tá? Então 42 mil dólares ele está variando. Aqui mostra a variação em 24 horas, tá? Então de menos 0,68. Aqui o preço máximo que ele atingiu nessas 24 horas. Aqui o mínimo que ele atingiu. Então ele variou entre 42.581 a 43.475 nessas 24 horas. Aqui são o volume em 24 horas de negociação em bitcoins, tá? BTC é a sigla para Bitcoin, que foi de 20.900, 21 mil agora, tá? Tá batendo e vai sempre atualizando. E aqui o volume em dólar, tá? Então a gente pode ver que foi uma quantidade gigantesca de dólares movimentados em 24 horas. Beleza? Então, isso que significa esses números aqui. Então, para a gente começar a entender esse painel todo que é meio confuso. Bom, aqui existe um tutorial spot, que é um próprio vídeo da Binance, que ela mostra para você como é que funciona, tá? Essas funcionalidades aqui e como você faz para comprar e vender. Recomendo que você assista para complementar o seu aprendizado, beleza? Bom, aqui a gente pode observar o gráfico. Essas barras aqui, ó, são as forças compradoras e vendedoras. Então aqui a gente pode sinalizar em vermelho a força vendedora, em verde a força compradora. Então aqui a gente consegue ver, né, o gráfico, a amplitude que ele teve aqui, aparecem os dados, né, a abertura máxima, mas isso não é muito importante não, tá? É mais dados para trade, mas a gente não vai focar muito nesses dados. Bom, essas partes aqui na esquerda são todas as ordens de venda do Bitcoin e por a quantidade, né, que foi vendida e o preço, né, que foi vendido. Aqui embaixo sendo, né, o menor preço que ele foi vendido e sucessivamente assim, tá, pessoal? Então, olha que interessante. Já aqui são as ordens de compra, né? Então aqui o preço, a última compra de Bitcoin, tá? Então a gente pode analisar todo esse livro razão aqui de compra e venda e está sempre atualizando. Então a gente já teve uma visão geral. Aqui a gente já sabe que vai falar o valor do ativo, aqui vai ser a cotação, tá? E basicamente nessa esquerda o canto, a visão, o livro de ordens, tá? do Bitcoin ou do ativo que a gente estiver falando. Aqui a gente consegue ver o gráfico em tempos, tá? Então períodos de 1 hora, um período de 4 horas, período de um dia, de uma semana. A gente pode alterar, né, aqui esse tempo para ver quanto a gente quer. A gente pode digitar e selecionar intervalos diferentes. Aqui, pessoal, é o gráfico que a gente quer ver. Se a gente quer ver o original pela própria Binance, esses gráficozinhos aqui a gente chama de candles, tá? Então a gente pode ver dessa forma, ou a gente pode utilizar o padrão da TradingView, que a gente vai ver futuramente, que é uma análise de gráficos muito famosa, uma casa de análise de gráfico que você pode estar utilizando aí para fazer análise e tudo mais, tá? Então vamos aguardar carregar só para vocês verem antes da gente comprar na prática, tá? Então, tanto faz. E aqui profundidade, que é outro conceito que a gente usa bastante no trade. A gente vai falar um pouco mais tarde disso, ok? Bom, nesse canto direito, pessoal, a gente vai pesquisar os ativos, aqui a gente vai conseguir selecionar qual ativo a gente quer. Então, por padrão, já veio o Bitcoin com par de USDT, né? Então, aqui a gente pesquisa a criptomoeda que a gente quer comprar. Exemplo, Ethereum, tá? Eu quero comprar o Ethereum, então vocês digitam ETH. A gente pode ver que vai ter várias formas de comprar. Posso comprar Ethereum com Bitcoin, posso comprar Ethereum com USDT, posso comprar com BUSD, com reais, ou com várias diferentes maneiras, com euro. Então, nesse caso, galera, o que eu recomendo para vocês? Eu, particularmente, gosto de comprar sempre com uma stablecoin, né, que vai ser uma criptomoeda atrelada ao dólar. Então, seja o USDT ou BUSDT, né? Porque vai aparecer basicamente o valor original do ativo, né? As criptomoedas estão sempre atreladas ao dólar, então o Ethereum, o valor dele é atrelado ao dólar. Se a gente compra em real, né, a gente pode pegar essa variação a mais do real, ou seja, o real pode estar 5,50 hoje, amanhã pode estar 5,80. Então, isso interfere ainda mais na volatilidade do ativo, que já é bem volátil. Então, eu gosto de converter naquele modo clássico que eu mostrei para vocês, os meus reais para o USDT e depois sim comprar o Ethereum, tá, com o dólar mesmo. Mas você pode estar comprando em reais. Você vai ficar livre para isso. Às vezes eu também faço. Então, não existe uma regra, tá? Bom, nesse caso aqui eu selecionei o Ethereum, tá, pessoal? A gente pode ver aqui no canto esquerdo que está marcado aqui Ethereum BRL. E as mesmas informações que a gente viu no Bitcoin aparecem aqui também,
tá? Questão de volume, a variação, o preço atual e tudo mais. Na casa de 18 mil reais ou 3 mil dólares, tá? Bom, Lucas, falou demais já. Como é que eu faço para comprar? Muito simples, a gente desce um pouco aqui para baixo e a gente vê a nossa carteira Spot. Existem duas formas simples da gente estar comprando, tá? O Ethereum. E eu vou comprar um pouco na prática para vocês aprenderem. Existe a ordem limite. O que significa isso, tá? Ó, tá vendo aqui o preço do Ethereum? Então, é quanto você deseja pagar. Exemplo, tá? Eu quero pagar esse valor aqui, ó, 18.242 mil reais. E eu vou colocar aqui toda a minha quantidade de dinheiro, tá? De BRL. Então, eu coloquei aqui e deu isso aqui, tá? 102,15. E eu vou apertar para comprar. Pronto, ó, ordem criada. Já comprei? Não. Por quê? Aí, se a gente descer aqui embaixo, a gente vai ver em ordens abertas, né, que eu registrei uma ordem de compra, porém, olha o preço que eu coloquei, 18.242,71. E se a gente ver aqui no livro Razão, olha o preço que está agora, 18.284. Então, só vou conseguir comprar, tá, o Ethereum de fato quando ele atingir o valor que eu desejei aqui, tá? Caso o Ethereum não bata esse preço, eu não vou comprar nada, vai ficar só uma ordem aberta, tá? Lucas, estou com pressa, quero comprar ao preço de mercado. Ou seja, como é muito variável, né, galera? O mercado pode estar subindo e caindo, né? Se eu quero comprar um ativo muito rápido, de forma rápida, sem esperar, sem criar essa ordem, eu pego, eu vou cancelar, ó, aqui tem esse lixinho no canto direito. Então, ó, pronto. Apertei para cancelar, já estou com meu dinheiro de volta, já apareceu aqui meu saldo, e eu posso comprar a preço de mercado. Então, olha só, selecionei a quantidade máxima que eu tenho de reais e vai dar essa quantia de Ethereum. Aperto para comprar, pronto, comprei. Ordem preenchida, tá? Então, já tenho meus Ethereums. Então, olha só, olha que interessante. Se eu ver aqui no meu canto esquerdo, que é para vender, já está disponível para vender. E na venda a gente consegue fazer a mesma coisa. Por exemplo, se eu acho que o Ethereum vai bater agora 19 mil reais, eu posso criar uma ordem vendendo os meus Ethereums a 19 mil reais e posso selecionar toda a minha quantia. Posso colocar para fazer essa ordem, né? Ou eu simplesmente posso clicar aqui em Market Order e vender os meus Ethereums a preço de mercado, tá? Então é bem simples, ó. Vou vender novamente. Coloquei a preço de mercado, vender. Ó, ordem preenchida, já recuperei o meu dinheiro. Então é bem simples de você fazer essa negociação, né? E por que às vezes eu falo para vocês comprarem em dólar? Além de ter a volatilidade, algumas criptomoedas específicas você não consegue comprar elas com real. Vamos dar um exemplo de uma. Vou pesquisar a Cake. Então olha só, os pares que tem é Bitcoin, dólar, BUSD, BNB e JBP. Então eu não consigo comprar essa moeda com real. Então, eu precisaria obrigatoriamente ter dólar para comprar ela. Por isso que eu falo, algumas criptomoedas você não vai encontrar elas em reais. Então, é por isso que é importante que você, dependendo do caso, faça essa conversão e saiba como você compra o USDT que eu mostrei para vocês, tá? Ou você pode simplesmente digitar o USDT e você pode comprar por aqui com BRL. Bem tranquilo. Bom, pessoal, a gente já aprendeu a comprar. Se ficou alguma dúvida, você pode comentar aqui nessa aula ou me chamar no meu Instagram, que está nas primeiras classes que a gente vai tirar essas dúvidas, mas é muito simples. O ideal é que vocês comentem aqui nessa aula para que, se for a dúvida de outra pessoa, já responder. Bom, agora a gente vai para o modo avançado, né? Que é basicamente uma ferramenta completa de trading. Então, vou clicar em Trade e selecionamos o modo avançado. Vai aguardar carregar para nós. Bom, galera, já adiantando para vocês que eu nem recomendo que você utilize porque não há necessidade. A grande maioria das ferramentas você vai ter ali, tá? No modo clássico, então nem mesmo eu utilizo o modo avançado porque não tem sentido na minha opinião. A gente pode ver aqui nessa área que tem as mesmas opções, ó, o tempo, aqui vai aparecer o nosso ativo, tá? Então olha só, posso selecionar o tempo de 4 horas, um dia ou outros períodos, né? Aqui esse botão é um indicador técnico, então existem vários indicadores técnicos que você pode utilizar, que eu particularmente não utilizo nenhum, tá? Na grande maioria não vai fazer sentido eu utilizar esses indicadores.
Então, se você for um trader mais avançado, você pode usar aqui, beleza? E eu nem recomendo que você faça isso. Aqui as mesmas informações que a gente viu, volume de negociação, aqui está o livro de ordens, só mudou um pouco o lugar, né, pessoal, com o modo clássico. E para você selecionar um ativo, lembra que era aqui? Basicamente agora no modo avançado fica nesse canto esquerdo, aqui onde está Bitcoin, né, você pode passar o mouse e já vai aparecer para você selecionar os outros ativos, né, então você pode digitar sempre pela sigla, né, então um erro de muito iniciante é tentar digitar Ethereum, não vai aparecer. Você tem que digitar a sigla. Lucas, eu não sei a sigla, então pesquise o nome do ativo completo no Google que vai aparecer a sua sigla, tá? Bem simples. Bom, galera, então o modo avançado é a mesma coisa. Aqui você pode comprar a preço de mercado ou a preço limite, tá? Então basicamente vai ser a mesma coisa e eu não recomendo, tá? Pelo fato de ser praticamente igual e basicamente um pouco mais confuso. Então, a aula de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado dessa aula.